que nos acolhe no seu planeta escola de forma generosa. Querido amigo Jesus, aqui nos encontramos em Teu nome, pedindo que as Tuas mãos amorosas se estendam sobre todos nós, beneficiando-nos com os fluidos que acalmam a nossa mente, que nos faz esquecer momentaneamente os problemas lá fora. Uma vez que aqui nos encontramos em Teu nome, Senhor, para buscar o conhecimento, te pedimos que possamos ter a nossa mente tranquila, em especial. Rogamos-te pelo nosso irmão Luiz Alberto, a fim de que ele também possa fazer o que se propôs de uma forma simples, objetiva, clara. Mais tarde, quando retornarmos aos nossos lares, sairemos daqui mais ricos, com o conhecimento associado àquilo que já fazemos, mas sobretudo com a responsabilidade de vivenciar lá fora o que aprendemos aqui, pois a quem muito foi dado, muito será cobrado, o Senhor disse. E acreditando nisso, Senhor, te pedimos a permissão de dar por iniciar os estudos na noite de hoje, que esta palestra sirva para nos enriquecer, sobretudo, Senhor, para sermos melhores a cada dia. Seja conosco, Senhor, e que assim seja. De o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis, item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Boa noite. Todos nós bem-vindos ao Centro Espírita José Grosso, mais uma noite, mais uma vez, para estudarmos e aprendermos. Será que quando Jesus falou desses assuntos no seu Evangelho, e depois o Kardec deu lá uma reforçada no Evangelho da segundo o Espiritismo, será que eles confiaram que a gente tinha muita gente precisando de ajuda? Ou será que tem alguém aqui nesse salão que não precisa de ajuda? Ou de Deus ou de um amigo da família, né? Então a gente sabe que todos nós, um dia ou outro, estamos precisando de alguma coisa. Então esse tema vai ser sobre isso aí. Não vai ser palestra, é estudo, certo? Vamos lá. Então o que é o tema? O tema é sobre a ajuda que Deus pode nos oferecer se fizermos a nossa parte quando estivermos com problemas e com dificuldades. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos tentar desenvolver. Então, para começar esse estudo, nós avaliamos, chegamos à conclusão que Deus fez um protocolo. Como pessoa. Chegamos à conclusão que Deus fez um protocolo. Os médicos não têm protocolo, os técnicos não têm protocolo, então Deus tem que ter um protocolo também. Então Deus fez um protocolo para todos nós, para que nós, andando dentro desse protocolo, evoluíssemos mais rapidamente e mais facilmente. Esse protocolo, as verdades que existem nele, são verdades que se espalham por todo o universo.
certeza esse protocolo ali também vale, tem validade. Por quê? Porque o que é verdade para nós tem que ser verdade para qualquer planeta. E é um dos pilares da doutrina espírita é o quê? A pluralidade dos mundos habitados. Então a doutrina fala para a gente, para todo lado que tiver um astro, que tiver um planeta, que tiver alguma coisa sólida ali, tem espíritos ali ou tem habitantes encarnados vivendo ali, né? Alguns, como a Lua, são sólidos, mas só tem espíritos que vivem momentaneamente, que passam temporadas, não tem habitações de espíritos igual nós temos aqui na Terra, que são habitações físicas. Então, em todas as galáxias existe as verdades de Jesus trouxe para nós, as verdades de Jesus trouxe para nós, as leis naturais de Deus, elas prevalecem em todas as galáxias, em todos os planetas, todos os satélites, todos os pontos que existem na grandeza desse universo. Então, quando Deus criou os seus filhos, criou os seres viventes deste planeta, Ele estabeleceu algumas leis, que nós damos o nome de leis divinas, que são leis que nós devemos segui-las. Quer queiramos, quer não queiramos, quer conhecendo, quer não conhecendo, nós temos que seguir essas leis. Elas existem, elas têm que ser seguidas. Por quê? Porque elas fazem parte desse protocolo para quê? Para a gente evoluir, para a gente crescer. Para crescer mais rapidamente, para evoluir mais rapidamente, com menos esforço, com menos sofrimento, e mais rapidamente nos tornarmos espíritos puros. Então essas leis divinas são 10. Então a lei de adoração, que é a busca pela divindade, a lei do trabalho, que é um meio de progresso material e intelectual, a lei de reprodução, que é a evolução dos espíritos pela reencarnação, a lei da conservação, que é a defesa da vida, a lei de destruição, que é renovação e transformação da matéria, a lei de sociedade, que é a fraternidade entre os seres, a lei do progresso, onde tudo evolui, tudo progride, nada fica parado, a lei de igualdade, somos todos iguais perante Deus, a lei de liberdade, todos nós temos livre-arbítrio, que é uma questão muito complicada na nossa vida, porque a gente usa o livre-arbítrio muito mal, né? A gente faz escolhas muito erradas, por isso que nós temos problemas, por isso que nós precisamos de depois ir lá e pedir ajuda, e Ele vai nos ajudar. E a lei de justiça, de amor e caridade, que é uma síntese de todas essas leis que nós falamos aí. Ligada a essas leis naturais, nós temos outra lei, que é a lei de causa e efeito. Ela é uma lei que ela está, não sei como é que eu poderia dizer a palavra, ela está misturada, entranhada, ligada, interligada, ela é interdependente com todas as leis. Tudo que você faz seguindo aquelas leis que nós falamos aí para trás, as 10 leis, elas vão ter um efeito. E se você fizer coisa boa, o efeito vai ser bom. Se você fizer coisa ruim, o efeito vai ser ruim. Então, na lei da reprodução, o que a pessoa está fazendo com o sexo dela? Né? No caso da reprodução, existe o sexo para reprodução, não é? Tá. Então, o que ele está fazendo? A pessoa está fazendo bem ou está fazendo errado? Está fazendo certo? Está fazendo correto? Do jeito que ele fizer, as consequências voltam para ele. E essa lei de causa e efeito é que rege e regula isso aí. Aí nós vamos tratar aqui hoje muito da lei do trabalho, porque esse tema que o Kardec desenvolveu para nós é sobre a lei do trabalho e a influência que ela tem na nossa vida. Então a lei do trabalho, ela enfatiza a necessidade do trabalho como meio de progresso e evolução, tanto material quanto espiritual. Então nós só evoluímos se nós trabalharmos, nós só teremos algum progresso na nossa vida se nós trabalharmos, nós só teremos alguma melhoria intelectual se nós trabalharmos. Segundo Kardec, é assim, né? E eles falam lá, o Kardec fala também, que a inteligência do homem se desenvolve através do trabalho. Então, se você pegar duas pessoas, tem uma deitada numa rede eternamente, balançando para lá e para cá, e outro cavando buraco. Ao final de qualquer tempo que você pensar, aquele que estava cavando buraco, a inteligência dele desenvolveu, nem que seja 1/1000º de alguma coisa, mas desenvolveu. Por quê? Porque o cara que está cavando buraco ali, ele está pensando, ele está colocando os neurônios para trabalhar.
Como é que eu faço para fazer menos força? Como é que eu faço para acelerar o meu trabalho? Como é que eu faço para acabar direito? Como é que eu faço para me alcançar a minha tarefa diária desse buraco que eu estou cavando mais rapidamente? Ao passo que o cara da rede, para lá e para cá, ele não pensa. Se ele não está pensando, ele não está trabalhando. Se ele não está trabalhando, ele não está desenvolvendo a inteligência dele. Então, esses grandes espíritos que nós já temos notícia que chegaram até nós aqui, ou eles são muito mais velhos do que nós, ou eles são muito mais trabalhadores do que nós. Por quê? Porque eles são muito mais inteligentes do que nós e muito mais bondosos, têm muito mais ética, muito mais moral do que a gente. Certo, gente? Beleza, Alexandre? Aí, Jesus disse lá, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa passagem foi encontrada em João, capítulo 5, versículo 17, das curas do sábado. Jesus foi lá num templo lá e tinha uma senhora lá que ela tinha um espírito obsessor, que ele, como se ele estivesse andando a cavalo sobre ela e ela andava com o rosto próximo ao chão. Na Bíblia chama ela lá, o nosso amigo aqui, o Lucas, o João, chama ela de a mulher encurvada. Quem colocar lá na internet, mulher encurvada da Bíblia, vai achar ela. Aí chegaram lá os fariseus e tal e falaram, não pode trabalhar no sábado, o sábado é dia de descanso. Aí Jesus falou essa pérola aqui, meu pai trabalha, ou seja, Deus não parou de trabalhar, trabalha dia e noite com certeza, né? E Jesus trabalha também dia e noite, porque ele já é um espírito puro e ele não se cansa como a gente se cansa, né? A gente sabe que os espíritos, quanto mais evoluídos eles são, mais trabalham, menos dormem, menos descansam. Eu queria que vocês refletissem sobre isso aí. Mais evoluído, mais trabalha, menos dorme e menos descansa. Que a gente está abrindo. Mais tem vontade de trabalhar. A gente estava brincando outro dia aqui no estudo, doutor, não sei se o senhor estava esse dia, né? Aí está eu aqui e está o doutor Bezerra aqui do lado. Aí alguém chega e fala assim, eu vou dar uma férias de um mês para vocês numa praia lá no Ceará, tomar água de coco, comer caranguejo, lagosta e tal. Eu vou fazer assim, ó, oba, estou feliz, vou para a praia. Aí se chegar para o doutor Bezerra, rapaz, mandando eu ir para a praia? Eu tenho não sei quantos milhões de gente doente aí precisando de mim, você acha que eu vou para a praia? Eu não estou cansado, eu não preciso de férias, eu vou trabalhar. E eu, como sou muito inferior a ele, eu quero ir para a praia, deitar numa rede e beber água de coco, não é isso? Né? Porque nós somos muito distantes. Então o doutor Bezerra já tem essa consciência de que nós precisamos de trabalhar, precisamos de evoluir. E quanto mais a pessoa trabalha e evolui, mais ela se aproxima de Deus, mais ela sabe, ela entende quem é Deus. Porque a gente tem a notícia, só assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo, a inteligência suprema, mas esses espíritos, quando eles vão ficando tendo mais conhecimento, eles vão tendo mais noção do que nós. Mesma coisa em relação a Jesus, né? A gente fala, Jesus assim, Jesus assado, mas esses espíritos que conheceram a história de Jesus, tipo Francisco de Assis, o Paulo, né? Estevão, esse pessoal, eles falam Jesus com a boca mais cheia do que a nossa, porque eles têm mais noção de quem é Jesus do que nós temos. Alguém falou alguma coisa aí, não? Hein? O governador? Esse governador aí, ele não descansava não, gente. É 114 anos trabalhando lá em nosso lar, lá o governador. Diz que lá no livro, lá no nosso lar, eles falam que os ministros ainda saíam de férias assim. Eles saíam para recuperar as energias, para adquirir novos conhecimentos, né? Nossa férias é ir para a praia. As férias deles é adquirir conhecimento, é recuperar as energias, é conhecer outras regiões, né? Se informar mais, quer dizer, crescer mais. E o governador diz que nem isso faz. O governador fica lá, esse tempo todinho que ele está lá trabalhando sem parar. Tá certo? Então eu coloquei duas imagens aí da evolução. A evolução, essa senhora que aparece em cima aí, essa senhora é o Homo floresiensis, né? São ossos que foram descobertos na Ilha de Flores, e aí os cientistas que estudam, né, a paleontologia
Eles pegam uns pedacinhos de osso, põem lá, montam mais ou menos, aí eles colocam nos computadores, aí eles usam lá uns programas que fazem, montam como seria essa mulher, se for do jeito que eles estavam pensando, né? Então, como que ela seria? Então, essa aí seria uma antepassada nossa que viveu há 50 mil anos atrás somente. Ela não é daquelas que viveu milhões e milhões de anos, não. Há 50 mil anos atrás, a datação dos ossos dela. Então, né? E temos já uma senhora aqui embaixo, né, pesquisando, cientista e tal, que poderia até ser essa mulher aqui de Flores. Se ela conseguiu evoluir, ela pode chegar e ser essa moça que está aqui com as pipetas, com as buretas, né, fazendo as suas pesquisas e treinamento. Por quê, gente? Porque a gente evolui, a gente cresce, tanto em moral como em ética, quanto em intelecto, né? A gente cresce sempre. A lei do progresso, ela é inexorável. Então vamos lá. Através do trabalho e da reencarnação, o homem desenvolve a inteligência e a moral, porque ele sempre está insatisfeito com o que tem. Então, os primeiros homens, o que eles precisavam, o que eles queriam era o quê? Escapar das intempéries, se abrigar dos animais, se abrigar das feras, se defender dos vizinhos inimigos. Eles queriam isso, eles queriam procriar, eles queriam comer, queriam dormir, não queriam mais do que isso. Ó, procriou, comeu e dormiu, tá ótimo, minha vida está excelente. Eu tenho uma gruta, eu tenho uma caverna, ou tenho uma árvore para me subir. Mas com o tempo o pessoal começou a, né? É um instinto que Deus deu para a gente, assim, de querer sempre se melhorar. Aí começou, alguém algum dia pensou no fogo, alguém algum dia pensou na roda, e aí foram melhorando, né? Até chegar um dia, por exemplo, no nosso tempo que está hoje aí, do nosso amigo aí usando aí um smartphone aí, tá certo? Então, e ele fala também lá no nosso estudo do Kardec, ele fala que se o homem não tivesse o trabalho físico, ele ficaria atrofiado. Nós temos que ter o trabalho físico para a gente não ficar atrofiado, para os nossos músculos, nossos ossos ficarem de uma maneira boa, correta, que nos sirva para a gente utilizar no nosso dia a dia. E a nossa mente, se a gente não colocar os neurônios também, como a gente brinca, né, o tico e o teco, né, trabalhando, a gente não vai desenvolver a nossa inteligência. Aquele nosso amigo que está lá na idade das cavernas, lá, na época das cavernas, se ele ficou lá a vida inteira deitado em algum buraco lá, não vai desenvolver. Mas aquele que saiu para a luta, para aprender a fazer roda, fazer fogo, para arrumar uma arma para matar alguém, para matar um animal, né? E começou a pensar, se eu plantar alguma coisa aqui, dar uma comida gostosa, eu vou plantar. Ou seja, começou a fazer todo o trabalho de desenvolvimento da agricultura. Esse pessoal, eles vão evoluindo a inteligência, a moral também, e até chegar no nosso meio que nós estamos agora, nesse nível que nós estamos agora. Essa expressão do ajuda que o céu te ajudará é relacionada a passar do Evangelho. O Laércio já leu para nós aqui, né? Que Jesus fala, né? Se vocês que são maus dão coisas boas para os vossos filhos, imagina Deus que é a perfeição. Não vai dar? Né? Agora, às vezes, ele dá as coisas que a gente acha que a gente não merece, a gente acha que não é bom para a gente, mas ele dá o que a gente precisa de ganhar. A gente tem que raciocinar sobre isso aí. A gente tem que receber de Deus o que a gente precisa, não o que a gente quer. Se você tiver uma criança febril, nariz entupido, escorrendo, e ali chegar para ele, o que você quer, meu filho? Ah, eu quero um copo de sorvete. Aí a mãe vai olhar assim, rapaz, você está precisando de uma injeção. Pega ele, desce as calças dele, taca a injeção nele, ele vai chorar, vai espernear, mas é o que ele precisa naquele momento. Né? E nós somos assim, então Deus dá para nós o que a gente precisa, e muitas vezes a gente acha que ele não está sendo muito bonzinho com a gente, né? Então vamos lá. Como é que eu posso me ajudar? Primeiro, a ação precede a ajuda. Em vez de esperar por uma ajuda passiva, devemos tomar a iniciativa e fazer a nossa parte. Eu estou com febre, eu preciso de procurar um remédio. Ou um chá, ou uma farmácia, ou uma benzedeira, eu não sei aonde, eu preciso procurar.
Eu não posso ficar parado, né? Ah, eu estou doente, vou ficar aqui doente. Eu tenho que sair à luta. Isso vale para qualquer coisa da vida da gente. Trabalho, o que a gente precisar. Eu coloquei aqui a história do reverendo do filme. Eu queria que vocês refletissem sobre o reverendo e ver se o reverendo está certo. Quando eu era assim, rapazinho, eu assisti um filme que o tema eu não lembro mais direitinho, assim, eu lembro só a questão do reverendo ficou gravado na minha cabeça e não sai da minha cabeça. O pessoal morava numa região que tinha muita neve e tinha um vulcão. E esse vulcão um dia explodiu lá e aí aparece, eu lembro descendo assim as lavas, né, as correntes de lava descendo. E aquela neve misturando com lava e aquele fumaça subindo, aquela confusão e o povo fugindo. Aí alguém fala para um reverendo que estava lá, um padre, né? Fala assim, mas vamos rezar, né? Para ver se Deus ajuda a gente nessa aqui. Aí eu lembro do reverendo falar assim, nesse frio aqui, se você colocar as mãos para cima, suas mãos vão congelar. Você vai morrer congelado. Suas mãos vão ficar congeladas. Então vamos trabalhar, vamos tentar sair daqui, vamos dar nosso jeito e ao mesmo tempo vamos pedindo, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Então, isso me gravou porque ficou eu pensando assim, rapaz, a ação é mais importante nessas horas, a ação é mais importante do que a prece. E é o que o tema do nosso tema aqui fala, você tem que tomar atitude. Você está com um problema? Toma uma atitude. Depois vai pensar em pedir ajuda. Toma uma atitude. Então, ele fala que nós devemos tomar iniciativa e fazer a nossa parte. Não existe aquele ditado popular? Não é Bíblia isso. Fazei da sua parte e da minha ajudarei. Não tem um negócio assim? É assim? Faça por ti que eu te ajudarei. Alguma coisa assim, né? Fazei a sua parte e eu te ajudarei. É outras palavras, mas é isso aí. Então, o esforço é fundamental, né? A ajuda do céu ou de outras fontes, ou seja, eu estou precisando de ajuda, ela pode vir dos benfeitores, como ela pode vir de amigos, até de desconhecidos, né? É a mais provável de ser manifestada quando somos diligentes e persistentes em nossos esforços. Ou seja, nós não podemos falar assim, rapaz, eu estou precisando de ajuda, mas eu não vou andar atrás não. Mas dá muito trabalho eu ir atrás de tal coisa, eu vou ficar aqui. Eu estou com fome, mas não vou atrás de um prato de comida. Eu estou precisando de trabalhar, mas eu não vou atrás de trabalho não. Eu estou precisando de um remédio, entendeu? Você tem que ir. E se você for numa farmácia e o remédio não estiver lá, você tem que ir na outra. Se não estiver na outra, você vai na outra. Não tem a história do óleo de Lorenzo, Laércio? Né? A história do óleo de Lorenzo é uma história assim que serve para ilustrar isso aqui. O menino lá, me corrija se eu estiver errado. O menino tinha uma doença que ninguém sabia, uma doença rara. E a família começou a andar atrás, que ninguém dava solução, e eles andaram atrás de centenas de médicos, não é assim, Laércio? Né? Sem encontrar a solução. Por isso, tem um filme chamado O Óleo de Lorenzo. Até que fala para nós, Laércio. Até que eles encontram a solução da doença, não foi possível curar o Lorenzo, mas descobriu-se a cura através desse óleo, né? E as pessoas. Mas o que aconteceu com as pessoas, com as crianças que tinham essa doença, elas passaram a viver mais. Tipo assim, não curou, mas em vez de morrer com 15 anos, passou a morrer com 30. É mais ou menos por aí. Certo? Então, já foi um passo muito grande. Então, esse filme existe por aí, nos streamings por aí. Então vamos lá. O Allan Kardec dá alguns conselhos para nós, está lá no nosso Evangelho. Está nesse capítulo aí que nós lemos aí, no 25. É uma coisa que a gente faz muito pouco, geralmente a gente corre para pedir para Deus, para o nosso anjo guardião, para Santa Teresinha, para Nossa Senhora, para São Francisco. A gente vai pedindo o quê? Para o nosso benfeitor. A gente gosta, geralmente pede aquilo que está apertando o nosso calo, não é assim? Eu estou desempregado, ou eu estou precisando de um remédio, né? A gente pensa assim em algumas coisas, principalmente as materiais. A gente corre muito às coisas materiais.
Mas a gente pede muito pouco para Deus, eu acho que a maioria de nós, não sei vocês, mas nós pedimos muito pouco coisa para Deus, ajuda para a gente se tornar pessoas melhores. Senhor Jesus, por favor, me ajuda a ter ética. Senhor Jesus, por favor, me ajuda a ser um homem fraterno. Senhor Jesus, por favor, me ajude a ser uma pessoa amorosa. Essas coisas a gente não pede. A gente pede, Senhor, eu preciso passar no concurso. Não é isso que a gente pede? Vamos lá. Então, pedir luz para iluminar seus caminhos e será dado. Ó. Pedir força para resistir ao mal e a tereis. Pedi bons conselhos e elas vos serão dados. Pedi com fervor e confiança. Essa foto que eu coloquei aí, essa foto foi gerada por inteligência artificial. E eu fiz um estudo lá no André Luiz e eu levei essa foto. Eu fiz aqui e depois levei essa foto lá. Representando a Ismalha, no livro Os Mensageiros. A Ismalha, gente, ela tinha tanta fé, ela tinha tanta grandeza espiritual, ela já estava numa elevação espiritual tão bonita assim, que o livro narra lá que quando ela começa a fazer a prece de Ismalha, né, tem um capítulo só sobre isso, começa a cair flocos do espaço, começa, do nada aparecem os flocos caindo sobre eles, como se fossem remédios, aqueles flocos caem sobre as pessoas que estão ali caídas, e dela sai luz, do peito dela começa a sair jatos de luz, né? Então é assim, é um festival de luzes e cores, né? Então, eu consegui gerar essa imagem aí pela inteligência artificial, como se fosse a Ismalha, rezando com fé, com fervor, com confiança, pedindo. A questão da prece da Ismalha, além dela ser muito evoluída, né, dela ter já assim, é que a gente geralmente faz prece para quem? Para quem está doente, para quem é amigo da gente, né? Para quem está com problema. A Ismalha fez essa prece todinha aí para gente que só fez coisa errada. Só gente que... Vocês imaginam o que o pessoal fez? É só gente que fez coisas erradas mesmo. E pesadas, né? Tanto que eles lá, o André Luiz fala que elas estavam lá como múmias, não eram nem gente mais, era uma coisa apagada, sem vida no chão. Você não sabia que ela tinha vida, mas estava ali como uma múmia. Ele falou, o nome que eu posso dar para esse pessoal aí é múmia. Tanta coisa errada que esse povo fez, contra a família, contra o Estado, contra eles mesmos, rapaz, coisas, né? Então a Ismalha fez lá a famosa prece dela. Então, como que eu posso me ajudar, né? Eu posso me ajudar, por exemplo, aí pegamos 3 exemplos, né, que eu pesquisei, isso aqui foi pesquisado, eu pesquisei como eu posso me ajudar, né? E alguém escreveu isso, eu falei, vou copiar e vou colar, né? Nos estudos, gente, se eu quero ser ajudado nos meus estudos, eu tenho que estudar horas e horas. Eu não posso estudar, pegar um livro meia hora, Senhor Jesus, me ajude por favor, que eu quero passar no concurso. Esses concursos que tem aí hoje, que é 400 vagas por 400 candidatos por vaga, né? Não adianta, quer passar em algum concurso, quer alcançar um vestibular, quer fazer alguma coisa, passar na prova da faculdade, tem que estudar. E é horas e horas. Aí nós colocamos o rosto dessa moça aí já caindo em cima dos livros. Se você tiver a vontade em fazer, você precisa pedir, ele vai te dar uma mão sem você ficar sabendo. O seu anjo da guarda pode te ajudar, às vezes até sem você pedir, né? Com certeza, que é todo dia. Certo, vamos lá. No trabalho a gente precisa... como é que eu me ajudo no meu trabalho? Eu tenho que me capacitar, eu tenho que treinar e eu tenho que ter assiduidade. Tem mais coisa que o nosso amigo colocou lá, mas ia ficar muito grande. Mas então, tipo assim, eu sou assíduo no meu trabalho, eu falto dia de segunda-feira é brabo, né? Estou de ressaca, estou não sei de que jeito, né? Eu fui para festa, né? Quando o treinamento eu acho bom ou acho ruim, eu não quero saber de treinamento. Ou eu nunca pedi para a empresa me dar um treinamento. Eu quero ganhar mais, meu salário é uma porcaria. Mas e aí? É uma porcaria, mas
Eu estou me capacitando, eu estou treinando, eu estou fazendo curso, né? Eu estou por conta própria, eu estou, rapaz, para mim me tornar um profissional mais bem pago, eu tenho que ir aqui e descobrir como faz isso, como faz aquilo, tal, assado. Ou seja, então no trabalho é isso, você tem que se capacitar, treinar e ter a assiduidade. Porque o índice de ausência nas empresas, gente, é muito grande. É muito grande. Na minha área, então, a coisa era assim, ó, dia de segunda-feira, e no dia que tinha pagamento, então, que geralmente era na sexta ou no sábado, aí é que o povo não via mesmo. Faltava muito. E também eu posso me ajudar fazendo escolhas positivas para a minha vida, né? Com quem que eu ando? Né? O que eu faço nas minhas horas vagas? Esse pessoal aí, a gente mostrou aí, o pessoal do Doutores da Alegria, né? Você chega para o seu anjo da guarda, ou para o seu benfeitor, ou para Nossa Senhora, me ajuda, por favor, e tal, Senhor Jesus. Aí o seu mentor vai cruzar os braços, olhar, pensar assim, rapaz, esse rapaz nunca ajudou uma viva alma, agora está pedindo ajuda. Será que a gente não tem que ajudar também para poder receber? Não é assim? Né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que dar para poder receber também, né? São Francisco já dizia, né? Então, com quem que eu estou andando? Eu vou para as festas, eu vou para a gandaia, né? Eu vou para a igreja. O que eu faço nas minhas horas vagas? Eu fico em casa com a família, ou vou, né? Isso mesmo, Alexandre. E tem gente que vai, né? E muito, né? Então, gente, isso eu estou me ajudando. Se eu tiver uma vida mais ou menos como esse pessoal aí, você vê um pessoal em família ou com os amigos, uma amizade sadia, de conversa sadia e tudo, a gente está se ajudando. Até porque, gente, os benfeitores é assim. Enquanto a gente faz muita coisa errada, eles como se dessem uma afastada da gente. Por quê? Porque a gente só está fazendo coisa errada. Eles ficam lá na nossa orelha, não faz isso, para com isso, não faz isso, para com isso. E a gente não dá ouvido, a gente quer saber de festa, de coisa errada, não é isso? Ou da vida mundana. Então eles vão falar assim, rapaz, eu já te falei, agora eu vou te deixar por sua conta. Né? Então a gente quer receber ajuda, a gente tem que se posicionar para poder receber ajuda também. Eu já contei aqui a história do rei da lambada, como é que é o nome dele? Lá de Belém. Beto Barbosa. Eu vi uma entrevista do Beto Barbosa, ele falando assim, o Beto Barbosa falando assim, eu estava lá em Belém, em um determinado lugar lá, com os amigos e tal, aí alguém do grupo lá, ele falou com outras palavras, mas alguém mediunizou. No grupo lá, eles conversando, eles bebendo. Aí disse que alguém mediunizou e falou assim para ele, ó, até hoje eu estava com você, a partir de hoje eu estou me afastando, você vai ficar por sua conta. O mentor dele, e ó, foi embora. E ele fala, não, o meu mentor foi embora, me largou. Por quê? Porque o Beto Barbosa, no auge da lambada, rapaz, ele era tocado no Brasil inteiro, rachou de ganhar dinheiro, sucesso, show, baile, festa, mulherada, tudo que ele queria. E aí ele caiu na gandaia de todo jeito que vocês pensarem. Aí o benfeitor, ele falou, isso eu vi entrevista dele dizendo, ó, o benfeitor foi embora, me deixou, por minha conta. Vamos falar do Cirineu. Cirineu está em Marcos 15, 2. Cirineu é aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz quando Jesus fraquejou. Né? Então ele está em Marcos, fala quem eram os filhos dele, o que ele fez e tal. Mas eu descobri, eu vou ler para vocês no próximo slide, Chico Xavier e a poetisa, como é que é o nome dela? Maria Dolores conta um pedacinho, a história lá, né?
do Cirineu. Isso aqui não é romance, isso aqui é verídico, segundo Maria Dolores. Então, quando Jesus fraquejou, Cirineu, né, Simão, o Cirineu, porque ele era de uma cidade chamada Cirene, por isso tem esse nome Cirineu, Simão ia passando, aí quando Jesus fraquejou, que eles viram que ele não ia dar conta de levar a cruz até lá o Calvário, lá o Gólgota, aí o soldado chamou ele, vem aqui, ajuda ele aí. Ele falou, não posso, não sei o que e tal. Aí o soldado falou, cão, olha aí como os romanos se dirigiam aos judeus, né? Obedece ao chamado, mostrando-lhe o açoite. Aí o Simão fez o quê? Atendeu e colocou parte da cruz nos ombros. 3 pontinhos. Aí tem mais história no meio do caminho aí. Depois de um certo tempo que andaram, o Simão chegou, né? O Cirineu chegou para Jesus e falou assim, Senhor, eu achava-me apressado. A filha cega e muda é o tesouro que eu tenho e está me esperando. Está doente, está precisando de mim lá. E eu estava indo para casa, Senhor. Né? E fala mais algumas palavras bonitas lá para Jesus. Aí Jesus responde o quê? Jesus endereçou-lhe um aceno de ternura. Simão, guarda a fé que te apura. Todo o bem que se faz é uma luz no caminho. Ou seja, o Cirineu fez um bem sem saber quem era Jesus direito, sabia que ele estava sendo preso, mas sem saber da grandeza do Cristo, né? E ele fez um bem porque mandaram, porque senão ia dar uma chicotada nele. Ou seja, ele fez na marra, obrigado. Aí ao voltar para casa, o Cirineu teve uma surpresa ao ser recebido pela filha que era cega e muda, dizendo-lhe, ó pai, uma luz veio a mim. Ó o milagre, ó, se diz milagre, que a gente sabe, né? Que é o magnetismo do Cristo. Agora vejo e falo, acabou-se a tristeza, tenho a impressão de que a terra é um formoso jardim. Simão começou a chorar, reconhecendo que o bem, mesmo forçado a praticar, é uma força atraindo a ajuda do céu. Ou seja, se alguém te pedir amanhã para você ajudar alguém, e você fala, eu vou lá ajudar esse cara, não tem nada a ver com ele, eu tenho as coisas para fazer, e você for lá mesmo assim, com contrariado e ajudar, você está recebendo, vai receber alguma coisa do alto. Essa passagem de Simão é isso aí, está recebendo alguma coisa do alto, né? Esse fato, ditado pela poetisa Maria Dolores, a Chico Xavier, está no livro A Vida Conta. É só procurar, quem tiver que saber a história direitinho, inteira, vai lá, a livro conta. Eu achei na internet um livro desse, esse livro é de 1900 em antiguidade, né? Ele já está assim, amarelão, foi tirado foto, não é nem PDF, foi tirado foto, aí depois que virou PDF, não é digitado em computador. Coisa antiga mesmo. Certo, gente? Tudo bem até aí? Então tá bom, vamos seguir. Hein? Eu acho que eu estou indo rápido demais, não estou não? Hein? Eu acho que eu estou indo rápido demais. Eu vou baixar a vibração da voz aqui. Vamos lá. Eu não podia deixar de falar desse senhor aí, ó. Albert Einstein. Alemão. Você vê que ele não era fraco não, olha o tanto que ele já é evoluído intelectualmente. Cientista, missionário, médico, filósofo, teólogo, autor, músico, musicólogo e ainda prêmio Nobel da Paz de 1952. Aí eu pus ali para mim não esquecer, porque a memória não é boa, né? Galinheiro, $50 mil, Gabão. O que significa? Como é que é a história desse senhor aí? Ele um dia saiu lá da Alemanha, foi na África, num país chamado Gabão. Chegou lá no Gabão, ele viu tanta miséria, tanta fome, tanto sofrimento, tanta dor, que ele falou, e falta de assistência, ele falou, rapaz, eu vou virar médico e vou cuidar desse povo. Voltou para a Alemanha, fez medicina. Doutor, me corrija, que o doutor sabe a história dele. Fez medicina, voltou para o Gabão e fundou um hospital aonde? Num galinheiro. Ou seja, ele seguindo a orientação que nós temos aqui nesse evangelho,
Ele não ficou esperando, Senhor Jesus, Senhor Deus, manda para mim um hospital, manda os equipamentos, manda enfermeiro, manda dinheiro, manda remédio. Não, ele falou, rapaz, ele chegou lá e tem um galinheiro aqui que eu começo. Arrumou uma mesinha e começou. E disse que o povo no começo ainda ficava olhando e desconfiado. O que é que um galego desse, né? Lá só negros, né? O que é que um galego desse vem aqui fazer no meio da gente e ainda não cobra nada? Tem alguma coisa errada aí. Né? Não conheciam ele. Gente, esse rapaz, esse senhor, já era um senhor aí, né, na época, ele... Eu estou fora do... Ah, você mudou aí, né? Esse senhor aí, ele ganhava, ele era pianista, nos salões de Viena, lá da Alemanha, da Áustria, ele ganhava $50 mil por uma noite de recital. Apóstolo da África, né? Pois é. Ele ganhava $50 mil por noite de piano tocado, por hora de piano. Tocava 1 hora de piano ali, devia ser de black tie, sei lá, de smoking, sei lá que roupa que ele usava, uma roupa bem chique. Tocava ali, só o pessoal tudo limpinho, tudo perfumado, né? Ambiente selecionado em termos financeiros e tal. Ele largou isso aí e foi para onde? Para a África, montar dentro de um galinheiro, montar um hospital. Ou seja, a ideia que a gente traz aqui é que ele não esperou ele arrumar as condições para poder fundar o hospital. Ele tomou decisão e tomou atitude. Mas a gente vê que ele, pela bagagem intelectual dele aí, esse senhor aí é gente evoluída, ele não é igual nós não, igual eu pelo menos, né? Isso aí é ele lá abraçando os meninos e tal, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Ficou muito conhecido na época. Apóstolo da África, né, doutor? Isso aí Maria Helena pode falar alguma coisa mais do que eu. A Santa Dulce dos pobres, né? Eu gostei muito dessa frase aí, eu pesquisando, gostei muito dessa frase aí. Diz que a irmã Dulce, quando ela começou a procurar locais para ela abrigar os doentes dela, ela achava um barracão desocupado, ela punha o povo lá, aí chegava o dono, alguém dizia para o dono, estão ocupando lá seu barracão. O povo chegava lá, ela, sai daqui, irmã, não sei o que, ela levava para outro. Até que um dia ela chegou para a Armada Superior, eu quero o galinheiro, pode usar. Aí diz que as galinhas viraram canja, ou seja, tinha umas galinhas lá, mataram as galinhas para fazer canja para os doentes. E a partir daí, irmã Dulce fundou o maior, me corrija, vocês aí que são lá de Salvador, o maior hospital de Salvador. De Salvador não, da Bahia. Eu já passei em frente a ele, não entrei, mas passei em frente a ele já. Ela tem umas histórias, ela era uma freira assim, muito sagaz, assim, em termos de... É sagaz que fala? Não sei se é sagaz. Perspicaz, para falar as coisas assim, né? Diz... Tem a história do Roberto Carlos com ela também, né? Que não conseguiu segurar a língua para falar quem é que tinha dado. A conta estava assim, tantos mil reais, tantos mil cruzeiros para fechar a conta, e ele não tinha. Aí Roberto Carlos ficou sabendo, mandou o cheque. E quem é? Ó, irmã, não fala que foi eu. Aí ela falou uma frase do Roberto Carlos, o nome de uma música do Roberto, eu não consigo ficar quieta, mas foi uma pessoa que canta tal música, né? Então... Diz que ela, gente, ela era assim, devota de Santo Antônio, né? Eu não sei se é folclore, se o pessoal aumenta, mas diz que ela conversava com Santo Antônio, quando a coisa apertava, ela falava assim, Santo Antônio, eu já fiz a minha parte. Agora, tipo assim, te vira, né?
Não, e tem essa história, ó, eu já fiz a minha parte, agora, tipo assim, te vira aí, porque não tem dinheiro para pagar, comprar comida, nem remédio para pagar para o povo aqui. Diz que ela pegava a imagem dele e falava assim, ó, vou te colocar nesse frio, lá na chuva, para você tomar chuva, para você ver o tanto que é bom para tosse tomar chuva nesse frio. Aí diz que punha a imagem do Santo Antônio na chuva lá, aí no dia resolvia as coisas. Mas então, o que é o exemplo para nós? Que ela não ficou esperando nem a congregação dela, nem o governo, nem ninguém. Ela ia atrás, ela dava o jeito dela, com esse jeito, fala com um político, fala com um gerente de um banco, ganha um presente do Roberto Carlos, não sei de quem. Ela foi fazendo e, com isso, ela fez o quê? O maior hospital da Bahia. E virou santa, né? Virou santa. E o Antônio Carlos Magalhães deve ter dado mais, porque o Antônio Carlos Magalhães era lá de lá, né? É? Que bom. Nós também temos um exemplo muito vivo perto de nós todo dia. Começou com uma construçãozinha, ganhou terreno, foi ampliando, ia lá ficar pegando uma coisa emprestada e tal. Vamos começar a pagar a oração. Vai perder, né? Isso era tijolo, telha, espaço, tamanho do terreno. Anália Franco, né? Anália Franco não era fraca não, né? Tá certo. Hein? Ela está fazendo de conta que não está escutando. Que é com outra pessoa, né? Tá certo. Gente, esse Thomas Edison aí, ele que inventou aquela lâmpadazinha que a gente usava, né? Até pouco tempo atrás, a lâmpada incandescente, né? Ele disse que ele fez o projeto dela mais de 1000 vezes. Diz que eles anotavam, né? Vamos fazer assim. Puf, queimava. Fazer de novo. Até ele acertar. Então, a frase dele famosa é essa aí. Eu não falhei 10.000 vezes. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionavam. Então ele punha o cientista dele, os técnicos dele para trabalhar, e com isso ele ia inventando as coisas, e ele tem mais de 1000, ele registrou lá nos Estados Unidos mais de 1093 patentes. Esse aí é um dos gênios da humanidade, ó, em termos de intelecto. Em termos de intelecto, 1093. Esse senhor aí também não ficou esperando ninguém ajudar ele, ele fez porque tinha que fazer, ele perseverou, ou seja, como nós falamos lá atrás, ele tinha a vontade, ele tinha persistência para fazer o que precisava de ser feito. Por quê? Porque o que ele ia fazer era coisas boas para a humanidade. Então ele inventou lá, está lá o gramofone lá, que é o pioneiro antes dos toca-discos, que hoje não existe mais, né? Então o pioneiro de quem escutava música nas bolachonas, depois virou CD, agora depois virou fita cassete, agora virou, tá tudo nos pendrive e tal, né? O pioneiro foi esse senhor aí, ó. Era uma bolacha lá que ele punha para rodar e tirava o som. Toca disco. Ele é antes da vitrola, ele. Né? Ele inventou o cinematógrafo, ou seja, os pioneiros do cinema, gente. O que o cinema já não fez? Quantas milhões de pessoas, bilhões de pessoas já não assistiram sessões de cinema, né? Filmes que viram um lazer para a humanidade. Que é um lazer, não é? Então, ele foi o precursor. A lâmpada elétrica, bateria alcalina, como vocês veem aí, a bateria, lâmpada alcalina da Duracell, não sei do que, da Rayovac, ele que inventou.
Sistema de distribuição de energia elétrica, na época dele não tinha energia nas casas nem nas ruas. Ele que começou com essa história de colocar poste, colocar fio e colocar lâmpada. Então, eu acho que esse senhor aí é um daqueles que é planejado por Jesus. Ó, você vai lá, usa a sua inteligência para inventar umas coisas lá para ajudar a humanidade na evolução da humanidade em termos de equipamento. Você vê que 1093 patentes não é para qualquer um. Como é que começou a energia elétrica? Como é que começou? Como distribuir? A gente sabe que a energia elétrica tem uma série de autores, de cientistas, cada um fazendo, né? Cada um fazendo um pedacinho, fazendo uma coisa. Cada um no seu campo, né? Um estudou corrente elétrica, outro estudou campo, outro estudou voltagem, né? O outro estudou diferença de potencial e por aí foi. Pega no início, começa a fazer para poder ver o que é isso. Incrível. Aí vamos falar do Allan Kardec. Eu fico pensando assim, a capacidade de trabalho que Allan Kardec tinha. Capacidade de trabalho, vamos ver aqui, ó. Ele compilou, selecionou, pesquisou, corrigiu, escreveu 12 mil páginas em 9 anos, que dá 4 páginas por dia. Eu fiz essa continha, eu falei, mas 4 páginas é pouca página, não é? 4 páginas só por dia? Agora você imagina o cara escrever 4 páginas de um assunto que ele não conhecia. Porque o Allan Kardec ele não era espírita, ele não conhecia nada, ele foi aprendendo com o tempo, quando ele foi fazendo a codificação, né? Ele escrevia, os espíritos traziam as informações, ele muito inteligente, ele foi anotando, foi fazendo os livros, aprendeu, depois virou doutor em espiritismo, não é isso? Né? Virou um sábio no espiritismo, né? Mas você imagina você escrever 4 páginas, eu desafio vocês aí, como brincadeira, escrever 4 páginas de uma coisa nova todo dia para ver. Não dá conta, gente. Ele tinha que viajar, ele tinha as obrigações dele para sustentar ele tinha a esposa dele, ele tinha que conversar com as pessoas, ele tinha que fazer as reuniões mediúnicas, ele tinha que fazer as visitas dele, como ele fez uma viagem pela França, ele tinha que ler tudo que chegava dele. Chegava lá uma psicografia que veio da Polônia. Ele tinha que ler aquilo, ver se aquilo tinha lógica, tinha bom senso, se era correto o que estava, né, o que o espírito escreveu, né? Ah, isso aqui veio de Lyon, isso aqui veio de Aves, isso aqui veio de Marseille, isso aqui, né, veio da Itália. Tudo que chegava, ele tinha que olhar e tudo e colocar isso no papel. Imagina. A inteligência e a força de trabalho. Tanto ele tinha força de trabalho que o Espírito de Verdade um dia falou para ele trabalhar menos. Falou assim, ó, se você não parar de trabalhar, você não vai dar conta de terminar seu trabalho, não. Tipo assim, você vai morrer. Ou vai dar um piripaco nele lá, porque... Imagina, o cara trabalhando dia e noite, todo dia. E a pressão que sofria? A pressão que ele sofria era dele mesmo. Tinha lá, depois começaram a aparecer lá um pessoal que começou a denegrir ele, denegrir o espiritismo e tudo, mas a pressão é ele mesmo que queria, né? Aí o Espírito de Verdade também explicou que o trabalho excessivo pode prejudicar a saúde e o desenvolvimento espiritual, enfatizando a necessidade de respeitar os limites do corpo e da mente. Ou seja, nós temos que trabalhar? Temos. Mas se você trabalhar demais, você uma hora dá um curto-circuito e... né? Ou estudar demais, ou trabalhar demais. Nós temos nossos limites. Sabe por quê, gente? Por exemplo, a gente pensa que não, mas você estudar, você gasta, não sei se gasta mais ou menos, mas a gente gasta muita energia. Experimenta estudar o dia inteiro, qualquer coisa, uma disciplina. Chega no final do dia, você está um bagaço. Chega no final do dia, você está acabado. Por quê? Pensar cansa, gente. Por quê? Porque você gasta energia. Certo, gente? Então, estamos terminando. Conclusão: devemos fazer o nosso melhor, nos esforçar e buscar soluções para os nossos problemas, e então poderemos contar com a ajuda divina ou com a ajuda de circunstâncias favoráveis.
Às vezes a gente é ajudado não só pelos Espíritos nem por Deus, às vezes a gente é ajudado por um amigo ou até por algum desconhecido, né? É uma combinação da lei do trabalho com a confiança na providência divina. Ok, gente? Obrigado pela atenção. Boa noite. Fiquem aí com Laércio. Quer tirar? Gente, nós agradecemos essa bela palestra esclarecedora do Luiz Alberto. E eu quero já convocar os passistas presentes, né, para o caminho de paz. Aqueles que estão chegando de viagem também podem, tá? Tá bom? E nos conduza na prece de agradecimento. Tá bom? Tá bom. Então vamos todos nós que estamos aqui fecharmos nossos olhos. Vamos nos deixar envolver pelas energias amorosas dos benfeitores amigos que aqui estão, trabalhando para Jesus. Vamos pensar no Mestre, mentalizá-lo. Vamos mentalizar o Mestre trabalhando, defendendo a mulher adúltera, curando a mulher hemorroíça, curando a mulher encurvada, perdoando aqueles que o julgaram indevidamente, aqueles que o traíram, aqueles que deles se afastaram. Vamos pensar em Jesus ensinando ao pé do monte, multiplicando os pães, os peixes, curando os leprosos, os cegos, os endemoniados. Vamos pensar em Jesus ascendendo aos céus, mostrando para todos nós que a vida continua. Senhor Jesus, divino amigo, ao final desse estudo, Senhor, queremos lhe agradecer, porque o Centro Espírita José Grosso existe. Existe para ser o nosso hospital, a nossa escola, a nossa oficina de trabalho. Queremos lhe agradecer, Senhor Jesus, por teres enviado Kardec para que ele codificasse a doutrina espírita, para que ele nos ajudasse, nos mostrasse como devemos fazer para ter uma fé raciocinada. Queremos lhe pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa envolver esta casa com seu amor, com seu carinho, com a sua paz, para que esta casa possa continuar cumprindo o papel
que a ela se destina, que é da disseminação do Evangelho na região tocantina. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, divino amigo. E louvado seja, Senhor. Louvado sejas.